Shed, eu tenho outra arma para você. Sim, outra arma. Não sei, Tyrant. Vimos muitas armas. Precisa ser algo realmente impressionante para me surpreender desta vez. Bastão. Bastão de macaco. Oh, meu Deus, é um bastão. Sim. Eu amo bastões. Sim, você ama. Então isso é... Ryujin Guban. Esse é o nome dele. Esse é o nome dele. Este é o bastão do macaco de Black Myth Wukong. Tecnicamente é de Journey to the West. A origem no que se baseia. O título dirá Black Myth Wukong Shed. Então... É baseado em Journey to the West, mas isso é uma réplica da interpretação do jogo de sua arma, não é? Perto o suficiente, perto o suficiente. Eu queria que fosse um pouco mais grosso. Como o do jogo tem pontas realmente grossas e alargadas, mas eu não tive tempo suficiente para conseguir todas as peças e coisas. Então cheguei o mais perto que pude. Também deveria ser um pouco mais longo. Esta é uma arma muito intrigante. As pessoas podem presumir que é apenas um bastão. É muito mais do que isso. A primeira coisa que as pessoas podem não entender é o quão incríveis os bastões são. Eles são. Isso é muito bom. Tudo bem, sem ironia, o cajado é uma arma mortal. Tudo bem, e é isso que isso é, essencialmente. Sim, como eu disse, né, deveria ser um pouco mais longo, então podemos dar isso a ele. Mas o interessante sobre isso é, em primeiro lugar, a primeira coisa que você nota é o equilíbrio. O equilíbrio nisso é tão bom, é difícil de explicar. Porque tem esses pesos, essas tampas latão? Perto o suficiente. Eles são de metal, vamos apenas colocar dessa maneira. Acho que é só revestimento, essas partes eles são de alumínio. Essa é feita de algo diferente. Você quer que eu leve um tempo para explicar ou... Metal misterioso. É chinésium. Chinésium. Esse é o termo correto, certo? Ok, porque tem eles no final, certo? Isso coloca um peso extra no final, o que incentiva... Na verdade, eu talvez precise girar isso. Eu segurei sua espada. Obrigado. Porque é uma bela espada. Esta é muito boa, mas isso te encoraja. Você só quer... Oh! Meu Deus, isso é lindo. É mesmo? Há algumas ressalvas aqui, como dissemos, algumas pessoas já vão comentar que é um pouco curto, sim. Tive que fazer proporcional às extremidades, que devem ser um pouco mais grossas, então há essas ressalvas. Se quiser ver como fiz isso e meu teste, abaixo haverá links para o meu canal, Screen Tested, onde faço e testo esses tipos de coisas. E o Shed está gostando disso, porque é um bastão. Ele só quer girar. Tipo, o momento o carrega, mantém ele indo. E então, quando começa, ele só quer continuar e continuar e continuar. Olhe para isso. Isso é... Isso é muito bom. Algo que eu deveria mencionar. Acho que isso está no limite do peso. Sim, eu acho que você está certo. Qualquer coisa mais pesada, eu acho que começaria a se tornar um pouco demais de um prejuízo. Sim. E então, mencionamos que é um bastão, certo? A questão é, com esses pesos em cada extremidade, ele é aprimorado, um bastão aprimorado. Sim, um bastão melhor. Agora são dois clubes. Porque um clube é um bastão que é otimizado para peso e dano. Como está? Eu não amarrei bem a minha pele. Está frio, certo? Está frio. Continue, Shed. Bem, eu tenho um vídeo falando sobre bastões. É um pouco antigo, aposto que está lá. Tipo, eles eram armas de campo de batalha? E sim, eles eram. Temos arte medieval mostrando pessoas apenas pegando um bastão parecido com um clube. E em alguns casos, é uma escolha melhor do que uma espada, especificamente contra pessoas com armadura. E é isso que vemos. Vemos na arte medieval pessoas usando bastões. Um bastão parecido com um clube, com espadas em seus quadris porque estão lutando contra alguém com armadura. E então, esse tipo de arma não deve ser subestimado com quão sério pode ser, especialmente com esses pesos neles. Agora sim, há algo que devemos mencionar sobre os pesos também. No jogo eles têm muito mais protuberâncias, certo? Sim, eu acho que este é um pouco melhor porque isso significa que você pode realmente segurar bem na ponta. Você pode deslizá-lo para baixo. Obtenha aquele alcance extra, enquanto, ao mesmo tempo, ainda tem esses multiplicadores de força lá. Então este design, embora não seja 100% preciso, eu acho que a maneira como vou descrever isso é: esta é uma arma real. Sim, esta é uma arma real que você poderia usar. Isso não é fantasia, não é loucura. Eu acho que isso é bem equilibrado.
Em termos dos, você sabe, acessórios que você adicionou, existem 2, bem, 3 eu acho, coisas que realmente aumentam o poder desta coisa. Apenas o alcance. Não é apenas um único peso aqui. Você tem uma área mais ampla de peso extra, o que significa que atingir qualquer pessoa ao longo desta sessão vai doer como qualquer coisa. Mas então você tem essas seções de ponta largadas bem aqui. Você vê lá. E isso significa que não é difícil garantir que você acerte um golpe sólido. Porque sim, se você acertar em cheio, assim, é poderoso. Mas assim que você inclina, qualquer tipo de golpe vai fazer contato com essa parte. A parte do disco. A parte do disco, né? E isso concentra essa força muito bem. E então você tem essas pontas, né? Elas não são pontas de lança. O original não tem pontas. É apenas uma parte superior plana. Essa é uma característica deste. Isso é uma característica porque, concedido, elas não são pontas de lança, mas isso concentra essa força que ajudará a quebrar ossos, a amassar armaduras, transferir força. E a última característica, que você não mencionou aqui, é ver o formato contornado disso, o que significa que você pode empurrar e parar bem ali. É um limitador, e não machuca sua mão. Isso também é uma característica. Você está certo. Esse peso está no limite. Apertado na borda. É utilizável, mas bem no limite. Se você consegue controlar e segurá-lo assim, isso é realmente, quando você diz ao redor da borda, mal consigo levantá-lo, mas consigo. Qualquer coisa mais pesada, porém, é demais. É isso que eu quero dizer. Bem na borda, onde o ímpeto o carrega, você tem tudo isso no balanço. Também adiciona o dano, mas ao mesmo tempo não é nada irracional. Você ainda pode movê-lo rapidamente, ainda ágil. Um pouco mais do que isso. E eu acho que é demais. Legal, estourou a base dele e tudo mais. O interessante é que eu consegui alguns ressaltos. Porque, tipo, se você acertar aqui, está bom. Se você acertar aqui, está ótimo. Mas compartilhar essa área de superfície às vezes não proporciona tanto dano quanto se poderia pensar. Você quer outro? Sim, isso foi um ressalto. Assim. Legal? Não é exatamente uma ponta de lança, mas é o suficiente para focar essa energia de forma magnífica. Sim, nada extravagante, apenas indo para um golpe. Pronto? Isso é um bastão explosivo, não é? Sim, foi o que eu disse. É um bastão melhor, é um bastão aprimorado, um bastão premium. Bastão Plus. Então, uma das que eu gosto de fazer, mas é difícil acertar o alvo, é a parada de impulso. Porque essa lança no jogo, e como a lei e o que quer que seja, se estende. Isso não se estende, mas eu posso tentar fazer com que se estenda um pouco. Conseguir um pouco de escorregar e deslizar ali. Água suja e nojenta tem que amar. Pronto, isso é muito melhor. Posso tentar? Sim, você pode tentar. É difícil de fazer, mas... vai ficar legal, se você conseguir. Tyron disse que é difícil de fazer, certo? Bastão bom. Tipo, o que você quer que eu diga? Bastão bom. Não, bastão melhor. Este é o bastão na mão. Bastão premium. É basicamente um clube de 2 pontas. Sim. E você obtém a vantagem adicional de alcance. Sim. Ok, você sabe, isso é melhor do que, digamos, uma lança ou uma arma de haste, depende. Eu diria que não. Aqui está a ressalva. Eu acho que esta é uma ótima arma em geral. Mas comparando-a na mesma categoria, armas de haste, alabardas, coisas assim, eu acho que é pior. A menos que eles estejam usando armadura com força contundente, isso realmente causaria mais danos através da armadura do que uma glaive, até mesmo uma lança potencialmente, dependendo. Claro, mas tenha em mente que a ressalva aqui é que você pode obter pontas duplas, certo? Você poderia facilmente colocar isso na parte de trás da lança. Sim. E então você obtém todos os mesmos benefícios enquanto ainda tem um grande... É uma boa pergunta porque levanta esta questão e esta é a que eu disse que é boa. Vale a pena ter 2?
Sim, porque as pessoas meio que dizem, ah, você conseguiu, você levou um golpe duplo. Mas em combate real, ao usar uma lança, raramente a usa dessa maneira. Você geralmente maximiza seu alcance, e como resultado, não tenho certeza se a coisa de duas pontas é... Equilíbrio, no entanto. O equilíbrio nela é lindo e permite que você a mova com muito mais facilidade. E mesmo que a usássemos não como deveria, mas se a usasse como uma grande espada e fizesse alguns desses movimentos amplos, esse equilíbrio ainda ajudaria. Então, basicamente, essa é a minha opinião sobre isso. Vamos esmagar um pouco o Boromir com essa coisa. Vamos ver o que acontece. Ok, então uma das coisas que quero medir é a força contundente. Há um teste que faço regularmente ao testar a força contundente, e é a quantidade de força necessária para derrubar o Boromir com um único golpe. Normalmente testei com bastões menores, mais frequentemente em comparação com nunchakus, para mostrar a quantidade de força impulsiva que os nunchakus realmente não têm. Nunca consegui derrubar o Boromir com os nunchakus. Agora isso está aumentando novamente, e então eu quero ver quanto de força é necessário para derrubar. Vou tentar um golpe de curto alcance, não maximizando, e então vou ficar um pouco mais atrás. Mas já, só esse golpe aqui, preparando... Sabemos que é um bastão de arco, usado de maneira diferente de uma lança, por exemplo. Não mencionei porque é muito versátil. Não precisa usar como um bastão de arco. Pode usá-lo de muitas maneiras diferentes, por isso diria que é um pouco melhor. E honestamente, existem estilos de luta com bastão de quarto que se traduzem de certa forma para algumas técnicas de arma de haste. Cara, eu senti isso. Isso quebraria costelas e isso nem está contando o tipo de poder de empurrão que você obteria com isso. Sim. Como dissemos, com esse ponto sim, é como descrever isso. Não é uma lança, não é uma lâmina, mas só porque está focado ali, doeria muito. E eu realmente acho que eu poderia penetrar o Boromir com isso. Isso doeria muito. Tente acertar um no peito, porque esse foi no pescoço e nós reforçamos o pescoço dele. Cara, estou cortando um pouco as minhas mãos com isso. Onde? É só a vermelhidão dolorida, então luvas ajudariam. E sei que tem um alfinete. Essa é a tinta. Essa é a tinta. Mas estou sentindo isso. É a tinta. Minhas mãos ficaram rosas depois por causa da tinta. Tudo bem, pronto? Ok, só quero ver sua versatilidade agora. Poucos grandes sucessos. Quero realizar pequenos sucessos, mas também para ver como é fácil progredir. Adicionar pequenos multiplicadores de força muda o equilíbrio, tornando o golpe muito mais forte. Detalhes de design como este, apenas algo tão pequeno e de repente se torna muito mais versátil. Eu amo isso. Mesmo sendo um pouco mais longo, acho que isso o tornaria ainda melhor. Sim, adicionado à sua habilidade mágica de se estender. Sim. Eu aumentaria a alavancagem e o torque ali. Esta é seriamente uma das armas de fantasia mais legais. Eu concordo, e também adoro a ideia de poder expandir. Só de fazer isso como se sente, mesmo com um que não se estende, é legal. Então, eu sou fã deste, Chad. Este é o bastão do macaco, eu gosto. Sim, esta é uma arma de primeira linha para a sua categoria. Sim. É realmente um 10 de 10 para mim, certo? É interessante, porém, onde eu me pergunto por que não vimos muito disso na história. Acho que o principal motivo é que vimos, exceto que eles se concentraram em uma extremidade. Sim, é por isso que eu disse, eu acho que eu amo essa arma. Mas quando eu a comparo com outras armas na mesma categoria, apenas armas com alcance, certo? Eu acho que elas são melhores. E qualquer tipo de adição de uma coisa de força contundente, você tem uma ponta sobressalente. Você pode colocá-la na outra extremidade e eu acho que seria muito semelhante. Em situações em que isso realmente brilha, é quando se luta contra alguém com armadura e a opção é usar um clube longo, que concentra tudo em uma extremidade. Isso é tudo que você precisa. Não precisa da segunda extremidade. Não vemos algo exatamente como esta, apesar de ser muito legal e divertido. E
Essa é a questão, e sei que as pessoas vão comentar que isso é mais para autodefesa do que para ataque, com o budismo e tudo mais. Entendo e concordo. Como ferramenta de autodefesa, é não letal. Palavra carregada, não tenho certeza se poderia colocá-la. Mas, honestamente, isso é muito letal. Sim, se você quisesse um mais não letal, você não estaria adicionando esses. Bem, essa é a questão, certo? Acertar no peito ou algo assim, você vai quebrar costelas, mas eu não acho que vai te matar. Acertar na cabeça, com certeza. Quer dizer, em termos de não letal, ou seja, incapacitando o oponente, um golpe sólido e forte no braço, quebre o braço, eles estão fora da luta. Até mesmo a perna. Comparando com outras armas na mesma categoria, como lanças e alabardas, as foices são mais letais, do tipo, você morre. Então eu acho que isso tem algumas aplicações não letais, se você simplesmente não mirar nas áreas vitais. E porque isso tiraria membros tão efetivamente, e então problema resolvido, sabe? Você tem o benefício do alcance. Isso é lindo, e eu diria que esta é uma das poucas armas de fantasia altamente funcionais que analisamos, mas não a considero uma arma de fantasia. Esta é uma arma real que eu poderia ver as pessoas usando. Bem, é isso. O que eu descrevi anteriormente, lembra como estávamos falando sobre bastões de arco? Você já viu bastões de arco antes? Geralmente os de treinamento são basicamente assim, mas todos de madeira. Depois, você tem aqueles que as pessoas usam mais para mostrar que são realmente leves e flexíveis e você pode balançá-los, mas eles não são realmente armas. Isso, no entanto, é uma arma. Esta é uma arma que se você fosse contra alguém, você iria bagunçá-los. Ah, sim. Então sim. Lindo. Agora, se vocês quiserem conferir mais do nosso conteúdo, por que não assistem a este vídeo onde recomendamos 5 espadas de muito boa qualidade, mas muito acessíveis? Ok, se você está com um orçamento limitado e só pode gastar até certo ponto, esse vídeo já está disponível, então você pode conferir ali mesmo. Além disso, nos diga nos comentários o que você acha. Como é que se chama? Ryujinguban. Ryujinguban. Esse é o nome. Eu apenas chamo de bastão de macaco. Obrigado por assistir, pessoal. Vídeos aqui e tenham um bom dia.